Ano da vida consagrada. Evangelho, profecia, esperança. Vida consagrada na Igreja. Hoje. Caros amigos a todos, uma boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do dia 11 de janeiro, aqui na tua Rádio Católica preferida, no endereço noar.netradiocatólica.com. Nesta edição do programa Ano da Vida Consagrada, vamos ficar com o testemunho de João Soares, da Congregação da Missão Vicentino. Esta foi uma entrevista guiada por Inês Magalhães. Podes deixar-nos o teu comentário ou opinião no endereço de e-mail nrc@netradiocatólica.com. Deixa-te ficar, vais ver que vais gostar. João, queria começar a nossa entrevista começando por citar uma frase da Carta Circular do nosso Papa Francisco, que aos consagrados diz: queria dizer-vos uma palavra, e a palavra é alegria. Onde quer que haja consagrados, aí está a alegria. Tendo em conta esta frase, como começa a Carta Circular, dirigida a todos os consagrados, conta-nos a alegria que é ser consagrado. Bom, respondendo à primeira pergunta, para mim a alegria de ser consagrado é inerente à nossa condição, pois não pode haver consagrados sem alegria, não é? Como diz o Papa Francisco, não podemos ser cristãos com cara de cemitério, principalmente nós, como consagrados que somos, chamados os cristãos de primeira fila. Temos que dar e mostrar essa alegria mais do que ninguém. Devemos ser os alegres por excelência, pois seguimos a Cristo na sua totalidade. Não podemos ter maior alegria do que essa, seguir Cristo, imitando-o nos conselhos evangélicos. Como batizados somos chamados a essa alegria plena de seguir Cristo, mas, no entanto, como consagrados devemos ser essa alegria, essa chama que irradia ao mundo. Como diz o Evangelho, sois o sal da terra e a luz do mundo. Essa passagem de Mateus 5 ilustra bem o nosso papel no mundo, não é? Em síntese, penso que, em jeito de síntese, não é? Penso que a alegria de ser consagrado é viver como Jesus Cristo, ter a nossa vida oculta em Jesus Cristo, para morrer como e por Jesus Cristo. Penso que é isso. Segunda pergunta: quem se encontra com Jesus encontra já a verdadeira alegria, ou é uma alegria que se vai conquistando a cada dia? Sinto que temos um pouco das duas coisas. Recordo como dizia o Papa Emérito Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, aquela passagem que diz: ao início de ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá a vida a um novo horizonte e desta forma a um rumo decisivo. Bem, eu penso que esta frase ilustra bem, é com este encontro que encontramos a razão do nosso viver, ou seja, a alegria. No entanto, temos um caminho de vida e que temos de fazer para conquistar essa alegria plena. Se me permitem, deixem-me distinguir aqui duas coisas que penso que são importantes para não confundir. Como dizia aquele ditado, o que se não distingue se confunde, não é? E eu penso que é importante. Ao falarmos de alegria, temos em mente aquela definição típica de que é um sentimento de contentamento que expressa através de um sorriso. Sim, é isso, basicamente exterior, não é? Mas esta definição é exterior e, como eu digo, muito humana, digamos. No entanto, a alegria cristã é a certeza de que Deus nos acompanha, e neste caso é eterna, pois sabemos que Ele nunca nos abandona. É uma alegria interior e flamante que se revela na exterioridade como forma de caridade. É isso, como forma de caridade. Queremos maior alegria que esta, diz? Não. Mas voltando à tua pergunta, desculpa-me, a alegria de quando se encontra Jesus é imediata. No entanto, vamos vivendo em cada dia, até a alegria plena, que acredito que, como todos os cristãos, no encontro definitivo da morte, e como diz São Paulo, não é, na sua carta aos Coríntios, porque agora vemos por um espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Penso que esta frase de São Paulo ilustra bem.
aquilo que é a alegria definitiva, que vai ser o encontro com Cristo. Terceira pergunta. A beleza da consagração é uma alegria. Conta-nos como é que se pode tornar ainda mais bela esta forma de ser. Então, será que vivemos bem esta forma de ser? Será que somos sal da terra, luz do mundo? Será que somos verdadeiros testemunhos? Quando a consagração é bem vivida, tudo se torna belo, e temos exemplos disso, que por sinal são muitos, os santos, não é? Esta pergunta tem que ser planteada hoje. É esta a pergunta que pode resolver muitos problemas institutos religiosos e de vida consagrada. Hoje em dia, e permita dizer isto, criou-se uma moda dentro do mundo religioso de que a culpa da falta de vocações é externa. Bem, na minha opinião, a crise vocacional não passa só por questões exteriores como o novo modelo familiar ou a nova mentalidade juvenil. Não vou só por aí. Apesar de tudo isto ser um reflexo para a falta de vocações na vida consagrada, o grande problema é a crise de identidade e, sobretudo, coerência com aquilo que sou. E na minha vivência pessoal tenho provas disso. Eu entrei no seminário da Congregação da Missão através de um exemplo. Foram muito poucas as palavras que me convenceram. Hoje em dia, a fidelidade, os valores que professamos e, sobretudo, a coerência de vida são mais que suficientes, penso eu, para um jovem se sentir atraído à vida consagrada. Se pensarmos bem, existem certas congregações e ordens religiosas que não se queixam deste problema e, se repararmos, são aquelas que são mais austeras. Penso que estou a fugir um pouquinho à tua pergunta, mas, todavia, considero que é necessário colocar esta questão. E, como dizias, na afirmação da beleza da consagração é uma alegria, porém, acrescento que quando é bem vivida. Este argumento dava para temas de muitos debates. No entanto, não é a minha intenção transformar esta entrevista numa apologia. Por isso não vou entrar por aí. Mas penso que passa por aí. A beleza da consagração é uma alegria, sim, mas quando é bem vivida. Passamos à quarta pergunta. Quarta pergunta. Deus é o sujeito misterioso do chamamento. Revela agora, e aos nossos ouvintes, o mistério da tua vocação que Deus fez em ti. Quando me pedem para falar da minha vocação, sinto sempre uma certa felicidade. Uma felicidade enorme, ou melhor, uma alegria, pois é algo do qual sinto muito orgulho. A minha vocação não tem data concreta, apenas pessoas concretas, sim. Só descobri quando estava já no instituto no qual eu pertenço, a Congregação da Missão Padres Vicentinos. Sabia que tinha algo interior, isso tinha a certeza que tinha algo interior que me chamava, mas definir esse chamamento não conseguia fazê-lo. Como disse anteriormente, foi o meu pároco, na altura, Padre Albertino Gonçalves, que viu em mim alguém capaz para aceitar o desafio de seguir Cristo, evangelizador dos pobres. Não foi um homem de muitas palavras, mas foi através do seu exemplo que eu disse sim à proposta de fazer uma experiência na congregação. Foi um sim inconsciente, mas algo me dizia para o dizer. E foi assim que no dia 13 de setembro de 2009, tinha 16 anos na altura, entrei na Casa de Formação no Amiel Porto. Foi nesta casa que eu descobri verdadeiramente a minha vocação. E aqui entra mais uma pessoa concreta, digamos, o Padre Fernando, meu formador na altura, durante 4 anos de postulantado, que foi através do seu exemplo e do que me proporcionou que abriu o meu espírito a uma consciencialização da vocação. Passados estes 4 anos, foi tempo de iniciar outra etapa, o seminário interno, mais conhecido no mundo, digamos, religioso por noviciado. Este realizei-o em Nápoles e foi lá que dei o meu primeiro sim, um sim institucional, digamos, mas pois o coração já tinha o dito antes, né? E aqui interveio mais uma pessoa. O Padre Nélio Pita, foi ele que me guiou nesta dura prova que é o noviciado e ajudou-me muito. Terminei tudo isto, foi uma etapa, não é? Realizei o bom propósito no dia 11 de setembro deste ano e agora encontro-me em Salamanca, num estudantado,
Como veem, a vocação é algo improvável comigo. Não houve datas, momentos, mas pessoas concretas, exemplos de vida e de fidelidade. Por isso o mistério da vocação é sempre Deus. Afirmo sempre isto, é sempre Deus. É Ele o sujeito operante de tudo. Foi Ele quem colocou estas pessoas no meu caminho. Foi Ele que transformou a minha vida, apesar de todas as minhas fraquezas, pecados, inseguranças, defeitos. Ele olhou-me com misericórdia e transformou-me. Existe uma frase que se diz muito aqui no mundo dos consagrados, que é: Deus fala através de bocas humanas. Pois bem, esta é a frase que eu aplico na minha história de vocação. O autêntico milagre de Deus na minha vida foi ter colocado pessoas boas no meu caminho, pessoas que me ajudaram a descobri-lo todos os dias, mas a parte de tudo isto envolve certamente, e tenho essa plena conscienciação, um discernimento e sobretudo muita oração. É fundamental, digamos, a oração, pois nesta é quando Deus se comunica. Quero também realçar ainda que é uma história em construção, por isso não posso colocar-me numa obra que não me pertence. Isto é, se for vontade de Deus que eu seja missionário vicentino, será Ele mesmo a acabar a construção. Caso contrário, providenciar algo que for necessário para que tal não aconteça. Com isto quero dizer que Ele é o autor da minha vida e certezas não as possuo, apenas deixo-me guiar pela sua mão. Não é? Isto é verdade, isto é um caminho que temos que nos deixar guiar e seguir a sua vontade. Quinta e última pergunta. A vida consagrada é chamada a encarnar a boa nova no seguimento de Cristo. Nos tempos atuais, pensas que este ano da vida consagrada pode ser um dos maiores sinais ou exemplos do que é viver esta boa nova e ser sinal escatológico do reino dos céus? Penso que este ano da vida consagrada é um momento de reflexão para todos os consagrados. É tempo de pararmos para pensar sobre a nossa vocação, consagração, de como nos devemos contextualizar neste mundo secularizado, que mais do que nunca precisa de sinais de Deus. É tempo de plantear perguntas, de inquietar-se, é tempo de colocar uma, entre aspas, revolução na vida consagrada. Ou, por outras palavras, necessitamos voltar às origens e questionarmos sobre o nosso sentido. Este ano pode e deve ser um sinal, não dos fins dos tempos, mas de um tempo novo na vida da Igreja. Como sabemos, tem vários carismas e membros, no entanto, tem uma só cabeça, que é Cristo. Por fim, penso que este ano da vida consagrada não é só para aqueles que se consagram através dos preceitos evangélicos. Não, pobreza, castidade e obediência, não é só para estes, mas é para todos os batizados darem razões da sua consagração. Afinal, todos somos consagrados num só batismo. Muito obrigada, João Soares, pelo teu testemunho, e esperamos que todos os nossos ouvintes se sintam inquietados por este testemunho de vida religiosa, para que muitos e muitos se sintam chamados também a seguir Cristo neste modelo de vida consagrada. Muito obrigada, João, e muitas felicidades. Ano da vida consagrada. Evangelho, profecia, esperança. Vida consagrada na Igreja. Hoje.